Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Meditando em 2 Crônicas 12:1, eu fico pensando sobre o problema da autossuficiência. É um vírus do ego que muitas vezes vem roubar a nossa estrutura e o nosso bom senso e a nossa maturidade. E aqueles que se deixam dominar pela autossuficiência vão cair, vão sofrer, vão ter consequências desastrosas, não somente para si, mas para os outros também, infelizmente. Segundo Crônicas 12:1, fala que tendo Roboão, filho de Salomão, do grande rei Salomão, neto de Davi, confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei, a palavra do Senhor, e por sua influência, todo o Israel também abandonou a Deus. Que coisa triste. Quem não conhece alguém que se afastou de Deus após receber a bênção? Quem não conhece alguém que orou por um emprego durante tanto tempo e quando conseguiu o emprego parou de ir na igreja, parou de ir na célula, parou de participar, parou de se envolver, parou de servir, parou de dizimar, parou de ofertar, porque ganhou o emprego foi tudo aquilo que ele queria ou ela queria em termos salariais, em termos de carreira, mas abandonaram a Deus. E assim tantas outras coisas que reverberam em cima dessa lógica. O perigo número 1 do sucesso é a autossuficiência, é o orgulho, é a vaidade. A Bíblia diz: a soberba precede a queda. Lembre-se que o sucesso não corrompe, mas revela quem a pessoa é na sua essência. O sucesso revela quem é cada um na sua essência. Por isso que quando Roboão assumiu o poder, assumiu a vitória, consolidou o reino, tornou-se forte, ele se esqueceu de Deus. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Quantos de nós estamos vivendo uma vida lutando contra Deus, se afastando de Deus e não nos arrependemos e não nos voltamos para Ele que nos deu aquela bênção? Somos caçadores de bênçãos e não de Deus. Essa é a verdade. É hora de se arrepender, é hora de se voltar para Deus, é hora de dizer para Deus: Senhor, me perdoa, eu fui tolo, eu agi mal, porque eu recebi a bênção, eu me fortaleci e eu te abandonei, e eu parei de fazer aquilo que me trouxe a essa vitória, e por isso eu estou fracassando hoje. Sabe, é algo em que no judaísmo se fala no hebraico de Yetzer Hara, que é a inclinação ao mal que cresce com o poder. Quantas pessoas têm uma inclinação para o mal quando são bem-sucedidas, quando são vitoriosas, e esquecem de Deus que abriu as portas, que abençoou, que deu a saúde, que deu toda a beleza da realização daquela bênção. Na psicologia existe um efeito chamado Dunning-Kruger. O Dunning-Kruger mostra que incompetentes não percebem a própria incompetência, e aqueles que se desviam de Deus não percebem o próprio desvio de Deus. Que coisa triste. Max Weber, certa vez, ele disse: o sucesso material leva ao desencantamento do mundo e à autovalorização de si mesmo, muitas vezes. Sêneca alertava: não são as dificuldades que quebram o homem, mas a prosperidade. A prosperidade afasta o homem de Deus. Temos que tomar cuidado, porque muitas respostas de nossas orações nos levam ao fracasso. Nabucodonosor, ele mostra que não é esta grande Babilônia que eu construí, como fala lá em Daniel 4:30. A vaidade subiu nele quando ele disse que eu construí. A igreja de Laodiceia dizia lá em Apocalipse 3:17: eu sou rica e não sabes. Na verdade, Deus falando que és um coitado, pobre e nu. A queda de grandes impérios sempre começa com a arrogância interna do seu líder. A nossa queda familiar, a nossa queda profissional, a nossa queda espiritual sempre começa com a arrogância de se afastar de Deus. Faça um check-up de humildade. Eu vou chamar dessa forma. Faça um check-up de humildade. Em que área você tem atribuído sucesso apenas ao seu esforço e abandonou Deus?
escolha uma conquista recente e escreva 3 pessoas e fatores divinos que contribuíram para essa conquista, porque a gratidão faz parte, nós não conseguimos as coisas sozinhos, é um trabalho de equipe, às vezes sim, pelo esforço, e glória a Deus por isso, mas muitas vezes é pelo trabalho em equipe, Deus, nós, nossa família, nosso cônjuge, sabe? E aí nós temos que reconhecer quem coopera conosco e não os desprezar, e não os abandonar, e não se virar as costas para Deus. A humildade não é pensar menos de você, mas pensar menos em você. Aleluia! Que tremendo isso! Porque aí nós pensamos em Deus, como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua para que ele cresça em mim, em nome do Senhor Jesus.